1 Samuel, capítulo 16. Eu comecei essa história, exposição sobre ela, na semana passada, mas como estamos numa sequência, iniciando uma sequência sobre a vida de Davi, eu não sei quantas pregações vão me tomar esta sequência, mas essa é a segunda. Então comecei já falando algumas coisas sobre Davi. Então 1 Samuel capítulo 16, a unção de Davi, quando Davi entra na história, então, bíblica. Disse o Senhor a Samuel, ao grande profeta Samuel, profeta, sacerdote, juiz, o dirigente máximo de Israel na época. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: convirei eu, pois Saul, que era o rei na época, saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e vai. E dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que has de fazer, e me ungirás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Vamos orar? Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, que teu Espírito Santo nos ajude a transmiti-la de uma maneira correta e acompanhada com o poder do teu Espírito Santo para mexer em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Deus havia rejeitado Saul já há 5 anos, e Samuel sabia disto, e tudo indica aqui que Samuel ficou com pena de Saul. Eu já comentei isso na pregação passada, e não fez nada, não falou mais com Deus sobre o assunto, e passaram 5 anos. Aí um dia Deus chamou Samuel e disse: você vai ter pena deste homem até quando? E disse: eu escolhi um rei para mim. E o enviou a Belém. Belém, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Acho que muitos aqui conhecem, nós sabemos, é de cor. E tu, Belém Efrata. Isso aqui mais de 200 anos depois disto acontecido. Aí vem o profeta Miqueias e diz: e tu, Belém Efrata, é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Israel. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Passagem que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Que coincidência ele ser também de Belém. Não é coincidência. Davi era de Belém e Jesus Cristo vem da linhagem de Davi. Então, Deus disse: me provi de um rei e a quem eu designar. Observem a soberania da eleição de Deus. Várias vezes fica evidente: o Senhor não escolheu esse, como vamos ver, não escolheu esse, os outros irmãos de Davi. Aí o Senhor já tinha dito: eu me provi de um rei, eu escolhi um rei. Então
Uma das coisas mais básicas para quem tem o primeiro contato com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e vai conhecer melhor o Deus da Bíblia é esse: segredo de ouro, que é duro para o coração humano, arrogante, orgulhoso, prepotente, egocêntrico. Que segredo é esse? Deus faz o que Ele quer, da maneira como Ele quer. Ele resolve, Ele decide, Ele escolhe, Ele rejeita, Ele elege e Ele não elege. Ele faz o que Ele quer. É impressionante como o ser humano, muitos, a maioria da humanidade, não tolera esta simples ideia ou verdade, que aliás é óbvia. Se Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. E tem seres humanos menores do que uma pulga aos olhos de Deus, que dizem: e quem é Deus para escolher esse ou aquele? E por que que Ele se chama de justo, se Ele permite pobreza e riqueza, doença e saúde, e isso e aquilo? E começam a questionar o poder e a soberania de Deus. Mas na hora que isso, repito, que é óbvio, no momento que Deus deixasse de fazer o que Ele quer, Ele deixaria de ser Deus. É claro, Ele criou tudo. E parece uma coisa tão complicada, e é complicada no sentido de que é duro o orgulho humano engolir isto. E não é complicado ao mesmo tempo, porque é óbvio. Aceite, meu amigo, aceite que Deus faz o que Ele quer. Então não questione a Deus nunca, nunca, nunca na sua vida. Você é crente, tem crente de 20, 30, 50 anos que questiona Deus ainda, não nos sentidos mais básicos existenciais, mais filosóficos, teológicos. Não, eu sei que não. Deus, Ele faz o que Ele quer e tal. Mas no dia a dia, questiona: Senhor, por que eu? Senhor, por que permitiste isso com a minha esposa, ou com fulano, ou com o ciclano? Ele está sofrendo tanto, ainda vem outro sofrimento por cima. Senhor, como é que pode? Se esse tipo de lamento é simplesmente isto, um lamento, até que vai. Até que vai. Senhor, eu não entendo. Então, ok, pode dizer para Deus que não entende. Mas passar a linha e começar a entrar numa espécie de um questionamento crítico a Deus, não. E nesse momento o crente está cometendo um erro muito grande. Ele não pode ultrapassar esse limite, que reconheço que às vezes é sutil, entre um derramamento de coração, entre um profundo lamento de alma e entre um pontinho de interrogação aí. Como é esse Deus mesmo? É o Deus que eu conheço? É justo? É razoável? Não faça isso não. Nunca questione a Deus. Então, grande Samuel balança aqui. Todos nós somos frágeis, especialmente cada um cada um com um ponto específico. E o poderoso e grande Samuel aqui, ele teve medo. Você vê, né? Ele disse: Senhor, quando o rei Saul souber, vai me matar. E Saul era um rei desobediente, muito, muito desobediente, arrogante também. E Deus não repreende. Está com medo de Samuel, de perder sua vida? Qual é o problema? Eu comentei isso já um pouquinho na pregação passada, então vamos para frente. Deus não repreende Samuel por isso. Repreendeu porque ele estava com pena de Saul. Curioso isso. Mas ele, com medo de morrer, Deus não o repreendeu. E ele orienta. E aqui há uma coisa importantíssima nas Escrituras, um exemplo que nós devemos e podemos usar com muito cuidado. Muito cuidado. Omissão. Omissão. Deus mandou Samuel omitir.
não mentir. Mentir, nunca. Proibido mentir. É grave, mentira. Muito grave. Absolutamente pecaminoso. Mentir. Omitir, já não podemos dizer que é, porque Deus mandou Samuel omitir num assunto importantíssimo como este. Como é que eu explico isso? Porque nós sabemos que existem meias verdades que fazem mais mal do que uma verdade inteira. Meias verdades que podem ser manipulativas. E quem é bom em manipular, usa meias verdades com gosto. E muito mais confunde do que esclarece, muito mais desorienta do que orienta. É um perigo, meia verdade. E Deus diz: vá sacrificar, pegue o novilho e leve com você. E quando lhe perguntarem, você diz: eu vim sacrificar. E foi, como se diz, tiro e queda, né? Saul entrou na cidade de Belém com o novilho do lado, e os anciãos, os chefes da cidade, tremendo de medo pelo poder de Samuel, o poder inclusive de fazer coisas em nome de Deus, e é de paz. Tu vens aqui falar de algum julgamento que Deus colocou sobre nós. O que tu vens fazer aqui? E Samuel estava orientado por Deus para dizer: eu vim sacrificar. Pura verdade. Mas não disse: o mais importante que vim fazer aqui não foi sacrificar, não. Foi ungir o novo rei de Israel. Olha o tamanho do significado que Samuel ia fazer lá. E o próprio Deus disse: omita. Uma das formas de explicarmos, nós pregadores, escritores e tudo, momentos em que Deus age de uma maneira que pode parecer um pouco esquisita para nós, e como é que nós vamos fazer ao imitar isso? Porque devemos imitar Deus no que pudermos. É dizer assim: olha, Deus é Deus, então Ele pode fazer isso na hora que Ele quiser, mas não faça não. Isso é uma coisa dele, que ele tem o direito de fazer o que ele quer na hora que ele quer. É uma maneira de explicar, e tem sentido, e tem momentos em que uma explicação assim tem sentido. Deus é Deus. Embora a gente fique assim, tá bom. Mas tem outros em que podemos dizer: não, faça. Agora, assuma a responsabilidade diante de Deus pelo que você vai fazer. Que é o rumo que eu tomo pessoalmente e como eu oriento quando eu explico essa questão. Pastor, então é certo ou errado dizer meia verdade? Sempre é errado? Sempre é certo? Eu respondo assim, e eu ajo assim. Se eu estou errado, Deus me ajude a consertar, mas eu penso que é um caminho prudente. Primeiro, é algo muito delicado. Olha o que você vai fazer com isto. Pode ser uma faca de dois gumes. Você pode usar um bisturi para cortar alguém para o bem e para operá-lo e para matá-lo. Claro, então veja o que você vai fazer com isto. Assuma a responsabilidade. A ceia do Senhor. Toda vez que eu dou a ceia aqui, eu digo: você veja o que você vai fazer. Porque Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, que teve crente que morreu porque tomou a ceia indevidamente. Veja o que você vai fazer. Aí procura explicar o que seria indevidamente, para poder não entrar num perigo até de vida, se Deus for realizar o mesmo tipo de procedimento dele. Então, você tem algo para dizer, você não é obrigado a dizer tudo o que tem que dizer. Às vezes o bom senso, a prudência indica, seja eletivo ou seletivo naquilo que você vai dizer. Não precisa dizer tudo sempre, o tempo todo, que é um extremo até tolo muitas vezes. Mas se omitir algumas coisas,
como costumamos dizer, vai dar errado. Você está dando uma ideia diferente do que é. Você está manipulando. Então, não diga, óbvio. Faça o que você entregue a Deus o assunto, ore a Deus, use a sua consciência e faça ou não faça. Assuma diante de Deus a responsabilidade. Se você vai dizer tudo ou vai dizer uma parte, porque essa questão, irmãos, eu estou de propósito investindo bastante, metade do tempo da minha pregação em cima deste ponto, porque é algo muito mais importante do que nós talvez pensemos, o que nós dizemos. Tem gente que diz, pai, dá muito problema com a esposa ou com o marido, porque não diz o que é para dizer, ou diz o que não é para dizer. Não é coisa pouca, não. Não, mas eu tenho que dizer. Já recebi perguntas de homens que entraram em caminhos complicados aí de questão de infidelidade e tudo. Conta para a esposa? Não conta. Aconteceu a 3.000 quilômetros daqui, numa noite infeliz, numa circunstância completamente circunstancial. Foi uma coisa assim terrível. Mas eu conto, eu não conto. Problemas se contar, problemas se não contar, e tudo. Se ela perguntasse, não teria dúvida, porque ia ter que mentir. Mas é preciso eu não omitir e dizer tudo o que aconteceu, inclusive esse ponto negro. Sabe qual é a minha resposta? Não tenho, de uma maneira genérica, vamos conversar melhor. Vamos ver como é o seu casamento, vamos ver como é a sua relação, vamos ver como é a sua maneira de tratar sua esposa e ela com você, como é a temperatura desse casamento, como é o jeito dela, como é que ela encararia a situação assim, assim e assim. É complexo. E uma pergunta dessa pode levar 1 hora para responder. E no fim ainda diria algo, se eu fosse o irmão, eu acho que eu faria assim, ou faria assado, que tal uma ideia assim, e vem e pede a Deus orientação e leva. Então não é dizer, conta ou não conta? Conta ou não conta? Não é bem assim. A vida cristã e as nossas atitudes parecerem corretas, muitas vezes não é assim, preto no branco, claramente, não. Então, sem mentir, você pode regular a sua boca, a sua língua, o que sai. Quanta coisa você diz que é verdadeira, mas machucou de maneira ruim, foi inconveniente, não era para ter dito, quantas coisas, mas é a verdade. Sim, meu amigo. E porque a verdade tem que ser dito tudo, ok? Então fica bem esclarecido, até onde eu posso, essa questão. Deus mandou, achou, julgou que era melhor omitir. Não ia dar certo se ele dissesse, vim aqui, realmente eu vim, foi ungir o novo rei de Israel. A confusão ia ser muito grande, Saul não ia, isso ia chegar em Saul, eu não vou dizer no mesmo segundo, porque não tinha ainda internet, né? Mas rapidamente ia sair alguém montado num cavalo, numa mula, que usavam muito na época, para contar para o rei Saul, e não ia dar certo. Então Deus disse, não conte isso. Detalhe, vocês sabem quantos anos depois disto foi efetivada a posse do reino por parte de Davi? 15 dias, não. 15 meses, não. 15 anos. 15 anos depois disso é que Saul morreu. E Davi, então, assumiu um pedaço do reino. Só um pedacinho, depois 7 anos e meio ele assumiu o restante. Mas 15 anos se passaram, e até onde se sabe, claro, não saiu daquele lugar onde eles estavam nada sobre o assunto que ele foi formalmente, oficialmente ungido como rei de Israel. Não sei o que Samuel disse na ocasião, o que ele explicou, como vou já comentar. Mas fica aí voltando então, novamente Samuel mostra que era um homem como nós. Primeiro mostrou pena
do rei Saul, um rei desobediente. Talvez tratasse Samuel muito bem, talvez fosse muito educado com ele, tinha toda a consideração que devia ter mesmo, porque Samuel era Samuel. Então, acabou Samuel ficando com pena de Saul e deixando para frente essa questão dele ter sido rejeitado. Homem como nós, até bonito da parte de Samuel por um lado, né? Mas ele não entendeu que quem desobedece a Deus é visto com muito maus olhos pelo próprio Deus. Deus é inimigo de quem mente, de quem engana, de quem não cumpre o que ele manda, quem é infiel, quem não coloca em primeiro lugar. Deus é inimigo. É forte isso, não é? É. Quer dizer que eu era assim antes de me converter, pastor? Era. Mas eu era tão bonzinho? Era. Eu era tão boazinha? Era. Eu era. Boazinha, boazinha. Aos olhos de quem? Aos olhos de quem? Aos olhos de Deus, você não era coisa nenhuma de boazinha antes de se converter a Cristo. Nem você, rapaz, homem, eu, criança, o que for. Ninguém é bonzinho aos olhos de Deus. Nós somos pecadores perdidos aos olhos de Deus. Então, Samuel ficou com pena, levou um carão. Aí Samuel disse que estava com medo de ser morto por Saul, não levou carão, mas recebeu a sua instrução. E agora Samuel se deixou levar pela aparência. No versículo 6, olha que interessante. Sucedeu que, entrando eles quem? Os filhos de Jessé. Jessé, manda entrar aqui os teus filhos. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu ele que, entrando eles, certamente num ambiente onde foi feito o sacrifício, ou entrando na sala a primeira vez, Samuel disse consigo mesmo, quando viu Eliabe, um irmão de Saul: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele pensou, né? É esse, né, Senhor? Está na cara que é esse. Esse certamente está na cara, é óbvio. Aí o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, Samuel, nem para a sua altura, Samuel. A altura, nós somos tão tolos que nós nos levamos pela altura das pessoas, pelo peso das pessoas, pelo tipo do nariz das pessoas. Nós somos assim, superficiais, de dar agonia. Olhar pelas aparências, nós somos mestres nisso. Que os digam os cirurgiões plásticos, né? Por aí, corrigindo isso, corrigindo aquilo, corrigindo isso, corrigindo aquilo. Lógico, a pessoa vai me ver com a orelha desse tamanho? Vai ver assim, vai ver essa... Não, corrige. Eu já teria mudado uma das minhas há muito tempo. Mas nós somos assim, aparência. Talvez ele fosse bonitão, Eliabe, né? Altão, fortão, sarado, como se diz. É esse, olha um rei, olha o reizão aí, você tem toda a pinta de rei. Aí Deus disse: não, Samuel, não é assim. Samuel, veterano, gente. É impressionante, eu acho gostoso ver isso, porque mostra o tamanho da nossa limitação. E a experiência não significa que a pessoa não vai errar, o líder não vai errar numa coisa elementar, como esta aqui. Versículo 7. Porém o Senhor disse para Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. De novo, eu escolhi um rei para mim. Eu rejeitei esse tal de Eliabe. Não é o que eu que... Mas, Senhor, ele é bonito, não sei o quê. O pai dele acabou de me dizer que ele é o primeiro da classe, nas notas lá, que ele é muito bom, e isso, e aquilo, é inteligentíssimo. Samuel, eu rejeitei esse homem. Ponto. Ah, se todo crente fosse assim. Nós, né? Eu rejeitei.
Por quê? Por quê, Samuel? Eu vou te explicar porque eu rejeitei Eliabe. Às vezes Deus explica as coisas para nós. Às vezes Ele não explica as coisas para nós. E a maior parte Ele não explica. Viu? Grande parte das vezes Ele não explica. É assim e é assado. Ponto. Isso é bom para nós alargarmos o coração e baixarmos o pescoço duro que nós trazemos ainda da incredulidade. Já está um bocado amolecido o nosso pescoço, espero, né? Pelo dia a dia, pelo aprendizado com o Espírito Santo, mas ainda temos o pescocinho duro, o coraçãozinho ainda difícil para entrar as coisas. O rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem, tu, Samuel, só falta dizer, né? Tu vê o exterior, bonitão, altão, porém o Senhor, ou seja, eu, Deus dizendo, eu vejo o coração. Então eu olhei para dentro deste homem aqui e não gostei não. Para ser rei, não gostei não. 8-10. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este eu vim ungir. Ele não diz assim: nem a este escolheu o Senhor. Samuel aponta o dedo diretamente para o Senhor. É dele, isso é uma coisa dele. Então fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém disse Samuel a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Agora enrolou, porque Samuel pediu para Jessé trazer os filhos dele. Ele entra 7, como se fossem poucos, e Deus rejeitou todos os 7. Aí Samuel, já querendo talvez ficar um pouco desesperado, disse a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Eu fico pensando, talvez pergunte a Jessé isso no céu: Jessé, por que você não considerou Davi, seu filho, na lista? Por que você desconsiderou Davi? Por quê? Você tinha 8 homens, filhos homens. Chama seus filhos. Você chama 7? Não, porque estava no campo. E deixou de ser seu filho? Rapaz, eu não disse que a condição de que eu queria ver seus filhos? É curioso isto. Agora, não, é porque ele está a 24 horas de distância daqui. Não, não era. Claro, porque eles ficaram esperando chegar. Então, provavelmente levou aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas. Seria o razoável esperar ali 3 horas, todo mundo na sala ali, esperando. E disse: nós não vamos fazer coisa nenhuma. Nós não vamos comer. Não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Está com fome? Vai continuar com fome. Até Davi, esse tal, chegar. Até agora ele não disse nem o nome. E mostra a importância que Samuel deu a este que estava faltando chegar, e mostra também o julgamento do pai dele. Jessé, pode ser uma coisa muito tolinha. Não, porque já tem 7, eu achei que era razoável. Ou porque ele está longe, 2 horas para chegar aqui, ou 3 e tal. Pode ser algo muito pequeno. E pode não ser. Eu não sei. Seja como for, fica a observação. E uma coisa podemos afirmar sem medo de errar: Jessé achou totalmente inócua, sem função, sem importância, a presença de Davi, que era filho. Não é que ele deserdou e tal, mas ele achou no julgamento dele que era completamente dispensável a presença de Davi. Claro,
que ele achou. Aí o próprio Deus, não Samuel, mas Deus disse: esse eu quero que chame. E ninguém nem come enquanto ele não chegar. Critérios de julgamento, avaliações. Muito cuidado em fazer as suas próprias avaliações, considerações. E aqui indo um pouquinho mais na intimidade de um lar, o pai com os filhos, ter preferência de filho, ou facilitar mais para um do que para o outro, por isso ou por aquilo. Isso para um crente, um pai crente, uma mãe crente, não é sábio. Ame todos iguais, considere todos iguais, entregue todos eles nas mãos de Deus. Ore por todos eles. Sei não, eu acho que eu não teria muita dificuldade de imaginar Jessé no dia a dia orando pelos 7 e de vez em quando se lembrando de Davi, coitado, lá longe, cuidando das ovelhinhas lá, não sei. Mas eu sei que ele fez uma separação aqui que um pai não devia fazer, não. Nenhuma mãe. Considere seus filhos. Se é porque Davi não era um filho criminoso, horroroso, podia até dar algum motivo e tal. Absolutamente. Então fica aí a lembrança desse Senhor. Olha, meus filhos, separa o que tu queres, a quem tu queres. Unge aquele que tu queres, no sentido de, se for crente, todos os crentes são ungidos em Cristo. Tem misericórdia dos outros. Me ajuda a ser justo para todos eles. Me ajuda a amar de uma maneira, eu não vou dizer igual, porque às vezes o exercício do amor, a prática do amor é feita de uma forma um pouco diferente, mas tendo na base o mesmo conceito, o mesmo amor intrínseco naquele coração. E isso é muito válido, pedir, me ajuda a ter o mesmo tipo de amor, o mesmo estoque, a mesma intensidade de amor para com os meus filhos, mesmo que seja mostrado de formas diferentes, pela maneira de um ser, maneira de outro ser. Um é obediente, outro é desobediente, claro, tem que ser disciplinado mais do que o outro. Então você mostra amor de maneira diferente, mas o amor deve estar lá. E cuidado em diminuir o amor de um filho, ou que você sente pelo filho, ou a maneira como você trata, por causa de preferências, muitas vezes, simplesmente pessoais, porque ele faz melhor o seu gênero, parece com a sua personalidade, o outro não parece, o outro choca mais, o outro é mais teimoso, é mais arrogante e tudo. Cuidado, cuidado. Ou o contrário, às vezes o filho é muito passivozinho e tal, mas o pai é danadão, e gosta do outro, que é igual a ele, que não era pequeno, energético, e vai e tal. O outro é mole. Um crime de pai e ou de mãe. Fica aí o suspense, como se não soubéssemos, né? E aí? Mandou chamar esse tal, como era o nome dele, como foi isso tudo e tal. Fica para a próxima pregação, que Deus nos ajude a levar essas lições. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nessas coisas que foram colocadas para a excelência crescente da vida cristã de cada um, e salva pessoas que estão em nosso meio, que porventura não têm Cristo ainda como Salvador, e leva-os a Cristo. Abençoa o trabalho dos Gideões, que esses 2 bilhões virem 3, virem 4 e alcance a terra inteira, para que Tu tires daí os Teus escolhidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.